Não, perfeito, então, Marcelo. Se apresente para a galera. Toda sua. Live é toda sua. Boa noite, pessoal. Eu sou Marcelo Salvo, eu tenho uma consultoria de treinamento e desenvolvimento. Eu atuo em vendas há mais de 32 anos no segmento, em vários segmentos, né? E atualmente eu sou professor, consultor, palestrante e treinador de pessoas. Então, tô super contente de participar aqui com vocês, o Wagner. Acho interessante essas lives, eu também costumo fazer no meu canal, no meu perfil aí do Instagram, algumas lives que eu Sim, acho sim. interessante compartilhar esses momentos aí com todo mundo. Estou à disposição Não, para você. e nós queremos agradecer a oportunidade de ter você aqui conosco. É uma honra mesmo. E ouvi falar muito bem de você e todo mundo que está aqui, eu passei a mesma visão que eu tive de observar o teu trabalho ali, dei uma estudadinha sobre o teu currículo e tenho certeza que vai ser demais. Muito obrigado por estar aqui com a gente também. Legal, obrigado. Você não pegou a informação com a minha mãe, não, né? Não, não. Ah, Quase a tá. tua mãe, quase. Ela vai falar bem mesmo. Qualquer outra pessoa, já não sei. Não, tá certo. Mas e aí, conta um pouquinho de você, o que você já passou nesses mais de 20 anos de carreira, né, que você tem aí no ramo comercial, como que foi Eu tenho, todos esses anos aí? na realidade eu tenho 32 anos em vendas. Eu sempre digo que eu respiro 32 anos vendas, né? Porque eu já passei por diversas empresas e diversos segmentos e diversas crises também. E aí quando o Certo. objetivo aqui da live que a gente conversou, que você propôs aí, é a gente falar um pouco sobre crise e que não é tão Perfeito. simples, né? Não é tão simples falar de crise, até mesmo porque primeiro a gente tem que entender crise para quem, né? Crise para É, quem? exatamente. Nós temos um mercado aí, vários mercados que não foram atingidos negativamente, eles estão se beneficiando com a crise. E isso é bom para eles, né? Agora, Sim. eu não sei se foi sorte, mas uma coisa eu sei, esse pessoal estava preparado. Eles aproveitaram a oportunidade que veio para eles de bandeja, né? E isso é Uhum. bem legal a gente ver também. Aí eu A, tava. a preparação diz muito, né, Marcelo? A preparação, ela diz muito, né, É nesses momentos, né? fundamental. É fundamental a preparação e em todos os sentidos, né? De você estar preparado tecnologicamente, estar preparado de forma comportamental também, que exige muito, as empresas exigem muito isso. Mas Perfeito. falando do pessoal que tem crescido bastante, eu trago alguns dados aqui de uma pesquisa que foi feita pelo BTG Pactual e que Certo? mostra que as atividades físicas, por exemplo, aplicativos de treino em específico, cresceu 291% de fevereiro e março. 291%. Isso se encaixa o BT Fit, o NTC da Nike, a Adidas. Então, assim, é um crescimento estrondoso. A Adidas teve 69%, mas a Nike teve 221% de crescimento em fevereiro e março. É muito grande o Muita coisa, crescimento. né? É. Aí eu trouxe aqui para você ter ideia, essas plataformas de encontros, de reuniões que a gente tem usado, o Zoom, o Skype, o Hangout, Uhum. o Jitsi, eles cresceram 519%. É um Nossa. crescimento assim, fora da realidade, né? Não é a realidade dos outros segmentos, né? Por mais que você tenha um resultado bom, ele não chega a um resultado tão estrondoso assim, né? Outro dado Sim, também importante, fala. o interessante que você falou aí sobre as academias, sobre os aplicativos fits, muitos se reinventaram para os aplicativos, né? Muitos donos de Inventaram. academia
transformaram tudo e estão fazendo sucesso. Muito legal mesmo. Mas não foi só dono de academia, não. Na realidade, até os profissionais que são personal trainer e esses profissionais que trabalham por conta, eles estão se aperfeiçoando também. Estão dando treinamento de videoconferência, né? Então, outro dia eu estou tendo treinamento com uma amiga minha que dá aula de pilates para mim, que é tudo pelo WhatsApp. Ou seja, eles estão se reinventando. A gente não precisa mais estar do lado para fazer o mesmo treinamento, né? Um outro mercado que está crescendo bastante é o de game. Né? A gente teve aqui pesquisa de game no PS4, por exemplo, 800 mil pesquisas para procurar esse produto. E no Xbox, 300 mil pesquisas para procurar esse produto de fevereiro a março. É muito grande. Então, assim, nós estamos falando de crise de quem, né? Óbvio que a maioria dos mercados estão, sim, passando por uma crise. E como a gente vem passando, eu sempre digo que o Brasil é um lugar onde a gente não deixa de falar de crise. Todo ano é uma crise. Todo novo governo é uma crise. Todo momento tem um momento difícil. Todos os anos tem um momento difícil. É muito difícil que a gente encontre um ano específico que não teve dificuldade econômica, que não teve dificuldade nenhuma em todos os mercados. Algum mercado passou por alguma dificuldade. E aí eu trago dentro da minha história aqui 3 crises que foram assim impactantes para mim, né? A crise de 1990, 92, que foi na entrada do Collor, que é a saída do regime militar, a ditadura. Então, o Collor segurou a poupança de todos os brasileiros, teve gente se matando porque vivia de altos juros. E nesse momento eu estava casando, eu pedi demissão de uma multinacional porque eu estava ganhando pouco. Eu me aventurei numa empresa para fazer vendas, numa empresa fundo de quintal. E para você ter ideia, 6 meses depois eu passei a ganhar, vendendo, 3 vezes mais do que eu ganhava na multinacional. Então a crise estava acontecendo. Isso no momento de crise. Isso no momento de crise, né? Exatamente. Então, assim, se a gente parar também, uma das coisas que a gente não pode fazer é parar e ficar reclamando. O que a gente tem que saber existe uma crise, sim. Não dá para esconder isso. É uma crise forte, talvez uma das piores que que a gente já passou, né? Mas a gente não pode parar, sentar e esperar que as coisas passem. A gente tem que se reinventar mesmo, todos os dias. Não é pouco, não, é bastante, né? E aí, um outro momento que eu passei foi em 1995, na entrada do Fernando Henrique. O Fernando Henrique entrou em 94, aí ele lançou o Plano Real, a gente estava saindo de juros elevados, uma supervalorização do câmbio, o aumento da dívida externa, e eu havia sido demitido de uma empresa que eu estava trabalhando em vendas, e amarguei aí um período de recuperação de 5 anos. 5 anos eu levei para me recuperar dessa crise de 1994, 95. Ou seja, o que 5 anos, Marcelo? 5 anos. E assim, parece uma coisa sem fim, né? Parecia que não ia acabar nunca. Aí o que eu falei? Eu não posso sentar e me acomodar. Na época eu não tinha faculdade ainda, era muito difícil ter uma faculdade, conseguir pagar a faculdade naquela época. O que eu fiz? Eu li muito revista Exame, jornal, revistas direcionadas para negócios, li muito livro também, livro de autoajuda, livro de vendas, livro de liderança. Eu já tinha na minha cabeça que eu precisava ser líder de vendas em algum momento, né? E aí eu tentei me capacitar para estar pronto para uma primeira oportunidade. E aí com esse compromisso que eu tive, né, comigo mesmo,
Em 2001 eu tive a primeira oportunidade de ser gerente nacional de vendas, e o que me levou para um outro patamar, e isso foi em 2001. Então, 5 anos depois, o negócio pegou. Fala. O que mais te motivou nesse período, Marcelo? Nesses 5 anos para você se reerguer? O que mais te motivou? É isso que não é nenhuma motivação. Na realidade, você aprende ou você se move pelo amor ou pela dor. Então, existia uma dor ali, mas existia um amor muito forte para os meus filhos, minha esposa, e que a gente precisou segurar na mão e falar, precisamos tomar uma atitude agora para que lá na frente a gente consiga colher fruto de tudo isso. E foi o que eu fiz, e aí as coisas começaram a mudar em 2001. 2001 começou a mudar, eu como gerente nacional de vendas, mudou totalmente o perfil como líder, né? Sair de vendas e entrar como líder de vendas, o negócio é totalmente diferente, não é tão simples. E aí uma terceira crise veio somente, que eu me lembre e que foi marcante para mim, veio em 2008, que foi uma das crises, as piores crises que afetou o mundo todo, que foi aquela do mercado imobiliário nos Estados Unidos, onde quebrou diversas instituições financeiras, né, lá nos Estados Unidos. Sim. E aqui também a gente foi pego de surpresa. Nesse ano eu também fui demitido, só que por estar preparado e conhecedor do mercado que eu atuava, eu me recoloquei em 7 dias, para você ver a importância de você estar preparado para uma oportunidade. Se você não estiver preparado para uma oportunidade, ela vai bater na sua porta e você não vai conseguir atender aquilo. E aí você perde ela. Né? A preparação, ela é a chave, né? Não adianta, é o que abre as portas. Não é por acaso que eu parti para treinamento, né? Eu estou vendo aqui o comentário do Pedro. O Pedro foi um parceiraço na empresa que eu trabalhei. O Rudy também um parceiraço. São 2 pessoas sensacionais que trabalharam comigo e que ele sabe quanta bucha nós pegamos na empresa que nós trabalhamos. Então, nessa empresa que eu estava falando aí, que eu entrei depois de 7 dias, né, fui recontratado, nós conseguimos, mesmo diante da crise de 2008 e 2009, nós conseguimos dobrar o faturamento em relação aos últimos 3 anos da empresa. Ou seja, se a gente ficasse pensando na crise, a gente não ia atrás. Existia uma crise, mas a gente trabalhava para desenvolver as nossas vendas de uma forma que a gente não ficava totalmente limitado a pensar naquela crise que a gente estava passando. Perfeito. Então, quanto mais crescia na verdade, crescia o trabalho de acordo com que a crise crescia, né? Quanto mais crescia, mais... Exatamente. É mais desafio que você encara. Né? Então, eu nunca passei momentos fáceis. Eu vou ser bem sincero para você. Toda vez que um vendedor ou um gerente de vendas está desempregado ou mesmo empregado e procura um outro emprego, esse cara só vai ser chamado quando a empresa está mal. Então a empresa te contrata só quando ela está precisando de ajuda. Sem precisar de ajuda, ela não te contrata. Então vendedor e gerente de vendas, que é um vendedor também melhorado, ou sei lá o quê, às vezes nem é tão melhorado, mas é um vendedor também, ele tem esse desafio. Toda nova empresa tem um desafio maior ainda do que aquele que ele saiu. Então, eu nunca peguei um momento fácil. Você disse tudo agora, cara. Você disse tudo. É uma coisa que acontece muito no nosso mercado hoje. Sim, as empresas procurarem devido aos desafios que elas estão passando. Muito top, muito bom mesmo. Gostou? Ó, pessoal, exatamente, gostei. Ó, todo mundo aí falou tudo. Muito bom, Marcelo. Então, hoje, o que acontece? Hoje eu passo a mesma coisa, né? Porque como consultor de treinamento, capacitação e desenvolvimento,
As empresas não capacitam ninguém, ou melhor, boa parte, ou a maioria, né, as pequenas e médias principalmente, as grandes não, elas têm budget para o ano todo, mas as pequenas e médias só capacitam pessoas quando ela está numa dificuldade. Então, hoje, mais do que nunca, eu acho que as empresas precisam se atualizar, investir em tecnologia, capacitação com as suas equipes. Eu acho que tem que ter uma área de inteligência. Todas as empresas deveriam ter uma área de inteligência, onde tivesse pelo menos uma pessoa da área comercial, pelo menos uma pessoa de TI, pelo menos uma pessoa do planejamento financeiro e pelo menos uma pessoa de marketing. Se tiver pelo menos esses quatro elementos dentro desse personagem da instituição de BI, né, de inteligência, eu acho que se todos estiverem voltados para o comportamento do cliente, ouvir mais o cliente, entender a necessidade do cliente, a busca vai ser mais fácil de novos caminhos. Isso que eu acredito muito nessa mudança que precisa acontecer nas organizações. Muito bom, Marcelo, muito bom. E fiquei sabendo aí que você separou algumas dicas para a gente conseguir passar por tudo isso. Eu separei algumas dicas. Isso não são sugestões, né? Não são dicas, porque cada mercado é um mercado, cada pessoa é uma pessoa, cada cultura empresarial é uma cultura, né? Então, são sugestões. A primeira sugestão é o seguinte: mesmo que nada mude no seu núcleo ali, no seu convívio, no seu mundo, onde você vive ali como profissional, mesmo que nada mude, você tem que pensar que as coisas poderão mudar de uma hora para outra. Então, não vai mudar, nada mudou, não teve mudança nenhuma aqui. Só um minutinho, peraí. Então eu preciso pensar em algo diferente caso venha mudar. Porque se vier mudar, eu estou preparado, eu não estou despreparado. Porque de uma hora para outra, a pandemia foi um caso. A gente não estava preparado, bateu fevereiro, a gente percebeu que tinha essa pandemia lá na China, depois foi entrando para a Europa, e ninguém nem dava conta do problemão que estava vindo para o Brasil ou para os Estados Unidos e tudo, e esperou chegar para começar a se preparar. Eu acho assim, que se a gente estiver preparado antes, como lá eu contei sobre a minha história, a gente ganha muito tempo quando o problema bate na nossa porta. Então isso é o primeiro ponto. Eu acredito também que nós podemos sofrer inúmeras mudanças. Várias, desde a tecnológica, comportamental, conceitos, de visão, de modelo de negócio. A gente tem que estar aberto para tudo. Imagina que algumas pessoas não tinham, algumas empresas, né, pessoa jurídica, não tinham um site onde você pudesse fazer venda pelo site. E olha o quanto importante foi para o Magazine Luiza, por exemplo, que já tinha bem estruturado um site, um e-commerce, e ele criou um marketplace e todo mundo se hospedou lá para vender com a marca do Magazine Luiza, e ela cresceu, mesmo tendo só 40% das lojas aí abertas, o resto fechou, o pessoal ficou em casa, ela teve um crescimento muito grande. O e-commerce sustentou essa demanda negativa que ela teve com o fechamento das lojas, né? Então isso é fundamental, você tem que estar aberto para mudanças. Nunca pensar, isso eu não vou precisar, aquilo eu não vou precisar. A gente vai precisar. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai precisar ter a tecnologia de ponta, você não ter esses gaps que a gente tem em internet, você ter canais de acesso ao consumidor, ter uma definição de pipeline, né, ter um CRM bacana
para você ter relatórios, saber o que o povo está pedindo, o que as empresas estão pedindo, o que o consumidor está pedindo. Isso é importante e fundamental. Perfeito. Um outro ponto que eu acho interessante a gente falar aqui também é que se você não respeitar a opinião do consumidor, né, de quem está lá do outro lado, como que você pode respeitar ou crescer? Respeitar o funcionário ou crescer no seu negócio? É muito difícil, você tem que respeitar a opinião de todo mundo. Eu vejo que muitas empresas têm medo de colocar, de passar algumas estratégias, que os funcionários saibam dessa estratégia, que eles deem opinião sobre a estratégia, que eles falem isso não vai dar certo ou vai dar certo. Eles têm medo. Então fica sempre muito na cúpula ali dos diretores, os donos das pequenas e médias, eles decidem tudo ou chamam um consultor, às vezes, para falar coisas que o próprio funcionário saberia dizer a mesma coisa que o consultor. Não estou ignorando a figura do consultor. Eu sou um consultor e acho que tem que ter um consultor para que você tenha uma visão de fora. Às vezes está muito uma visão dentro da empresa, muito fechada, e você tem uma visão ali de um consultor que vem de fora, ele vai pensar e falar coisas sem medo. As pessoas que estão dentro de uma filosofia que é muito centralizadora, né, autoritária, as pessoas têm medo de falar, os funcionários têm medo de falar. Então é bom um consultor nesses momentos, sim. E aí entra um ponto muito delicado também, né, dentro dessas minhas sugestões, né? Eu acredito que o foco, a partir de agora, da pandemia, quando tudo voltar, e não vai voltar ao normal, não vai existir o normal novamente, o mesmo que a gente tinha visto lá atrás, pode esquecer, isso não vai acontecer. A gente vai estar, pelo menos mudança de hábitos, a gente vai mudar completamente. Pode falar o que for, mas vai ter que mudar. E aí o que acontece? Uma das coisas que está acontecendo aqui é o empobrecimento da população. Eu penso que eu ainda estou na mesma, mas eu não estou na mesma. Porque muitas empresas deixaram de pagar o salário completo, deram e reduziram 20%, 30%, até 50% em alguns casos. Ou seja, isso dá um déficit danado para quem recebia o salário. Já estava com o salário arrochado. As pessoas não estavam, alguns sim, mas a grande maioria com salários totalmente arrochados. E se você sabe que esse pessoal, tanto pessoa física como jurídica, está empobrecendo, e daqui a um tempo, quanto mais tempo leva essa pandemia, mais fica pobre, mais difícil fica para você oferecer os seus produtos e serviços no mesmo preço. E isso é um grande problema, né? E o que vai fazer você se sustentar para que você sobreviva a tudo isso? O que vai fazer te sustentar é o volume de negócios que você tem. Se você está falando em vendas agora, se você estava acomodado, certo, falando assim, não quero fazer prospecção, odeio fazer prospecção, prospecção é algo que eu não tenho saco para fazer, esquece, porque isso precisa ser feito. Ou se você não tem condição de fazer, contrate alguém que faça. Ou um estagiário, perfeito, ou alguém que vai ganhar sobre a produção. Não sei como você vai pagar e quem vai te ajudar. Eu sei que você precisa ter uma equipe para fazer prospecção. Uma equipe que vá atrás de volume para que você esteja pronto para atender essa demanda de empobrecimento da população, pessoa física ou jurídica. Ninguém vive... comercial não vive sem prospecção. Não adianta, né, Marcelo? Eu vejo como um principal ponto, cara, né? E essa prospecção, ela pode ser tanto por telefone, mas ela pode ser também via WhatsApp, ela pode ser pelas redes sociais, ela pode ser pelo LinkedIn, ela pode ser pelo Google, não importa como vai entrar o lead para você. Não importa. O que importa é que entre volume. No momento que entrar volume para você, você vai ter mais oportunidades. E aí você sabendo que não dá para cobrar a mesma coisa,
aí você vai precisar reduzir os valores, os preços, né? Vai ter que reduzir, vai ter que manter qualidade. É aquela história que a gente reclamava de todo mundo, de todo cliente. Eu quero qualidade, quero preço. Impossível. Agora já não é impossível. Porque você não vai reduzir a sua qualidade. Falar para mim assim, ó, você faz um treinamento de vendas aí meia boca porque eu só vou poder pagar metade, eu não vou fazer. Então eu vou ter que receber metade e fazer o mesmo treinamento. Então esse tipo de pensamento é o que vai fortalecer as empresas, tá? Um outro ponto importante que ficou mais visível aqui com a pandemia. Ficou muito visível a importância da colaboração. A colaboração entre empresas, entre pessoas profissionais, a colaboração, a ideia de que precisamos ajudar as empresas pequenas a sobreviverem. Não só contratar os grandes, não só contratar empresas que têm nome, que ele se sustenta porque ele já tem volume, ele tem já contratos feitos, ele às vezes as empresas atuam a um nível internacional, exportando, um monte de coisa. Mas sim os pequenos, que tem a produção aqui, que constrói as coisas como especialista, que criam que tem a característica de dar qualidade a tudo que faz, mas que não tem volume, porque as empresas não procuram. Às vezes, as empresas pensam da seguinte forma: tudo isso é investimento. Não, tudo isso, desculpa, é custo, não é investimento. Então, quando eu contrato pequeno, é um custo, não é investimento, e existe um risco do pequeno não fazer direito. Essa é uma ideia errada das pequenas e médias empresas. Agora, quando contrata o grande, contrata uma instituição grande, uma empresa grande, eles já têm aquilo na cabeça deles que tem qualidade. Agora eu te pergunto, quantas empresas grandes já quebraram? Quantas empresas que correm o risco de errar também? Pega a empresa aí de cerveja aí de Minas Gerais. Quem imaginava que bebia aquela cerveja lá e de uma hora para outra, sei lá se foi boicote ou não, de uma hora para outra estão quebrando. Uma coisa que chamou a atenção na questão da colaboração é as campanhas que estão sendo feitas para ajudar os pequenos restaurantes, os pequenos deliveries, para fazer com que esse pessoal não quebre. Até o próprio iFood estava fazendo uma campanha nesse sentido. Então faz total sentido isso mesmo, Marcelo, que você disse. Sabe quanto cresceu, quantos downloads tiveram nesses últimos meses? Quase 9 milhões de downloads do iFood, do Uber Eats e do Rappi. Então, muita coisa, né? É muita coisa. Falar de 9 milhões de downloads, cara, se fizesse 9 milhões de acesso no meu site, eu estaria rico. Entendeu? Então, é muita coisa. Só que daí o que acontece? O que acontece? Hoje eu vi uma reportagem dizendo o seguinte: os caras, eles repassam para o entregador muito pouco. E o entregador vai fazer agora, em julho, vai fazer uma greve. Porque eles não têm nenhum tipo de ajuda, né? Nenhum tipo de ajuda, mas estão crescendo. Então, precisa existir colaboração. O Uber é a mesma coisa, o 99 é a mesma coisa. Eles ganham bastante por volume, né? Mas não se preocupem quem está prestando serviço para eles. Isso não pode continuar assim. Tem que ter essa colaboração e parceria, né? Bem, um outro ponto importante. Eu não sei quanto tempo a gente já teve aí. Marcelo, vamos fazer assim, ó. Deu 38 minutos. Eu vou sair e entrar de novo, porque senão vai cortar no meio da sua fala. Não, ele vai até 1 hora. Tá indo até 1 hora? Estava até 40. Então vamos, mete para então. Então continua. Tá indo, sim. Então vamos lá. Não tem problema. Se cair também, daí a gente retoma aí, mas não tem problema. Isso, já avisa todo mundo aqui, ó. Deixar avisado. Se cair, a gente vai retomar. Beleza, galera? Não vai embora, não. Vamos lá, Marcelo, vamos lá. Então, o que acontece? Um outro ponto importante é o foco que a gente precisa ter
nos nossos objetivos. Sem foco nos nossos objetivos, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E eu vejo muitos profissionais e muitas empresas sem uma meta estipulada. Sem meta, a gente não chega a lugar nenhum. A meta tem que ser o mínimo para a gente. Tem que ser o balizador para a gente correr atrás. Se a gente não correr atrás da meta, a gente não vai ter para onde correr. Então, qualquer centavo ganho, você bateu a meta. E não é isso que a gente espera. Então, quando a gente fala de volume, a gente tem que ter uma meta para esse volume. Meta. Né? Perfeito. Outro ponto importante, que eu bato sempre, mas muito nas minhas palestras, é a curiosidade que a pessoa precisa ter para se atualizar e procurar o novo. Tem muita coisa acontecendo, só que as pessoas não são curiosas. Sabe por que acabou a curiosidade? Porque antigamente, e eu estou falando isso porque eu sou já velhinho, 54 anos. Então, assim, antigamente, a gente não tinha essa quantidade de informação. Então, tudo pra gente, a gente corria atrás para saber. Ia buscar enciclopédia, não sei o quê, não tinha internet. Barça! Então, Lembra da Barça? Exatamente. Larousse, Barça e tudo mais. Mas o que acontece? O que acontece hoje, um clique no Google, você consegue buscar tudo o que você precisa saber sobre uma determinada pessoa, um determinado negócio, uma coisa. Então, precisa ter curiosidade. Se tem o Google, vai procurar saber, porque você não vai numa conversa, eu e você conversando, você vai me perguntar sobre uma coisa, eu não sei o que é, eu vou, espera um pouquinho que eu vou procurar no Google aqui. Não, a conversa vai fluir mais se eu já souber do que você está falando. Pelo menos ter uma noção. E isso é fundamental. Então nós vamos precisar de muita curiosidade para se atualizar, né? E buscar o novo para nós, para a nossa empresa, onde a gente está trabalhando. Um outro ponto importante, criatividade. Eu não estou falando nada novo, isso aqui tudo existe já. Só que realçou demais com a pandemia. Ter criatividade e persistência no cenário apresentado. Eu tenho que ser criativo para sair para melhorar as coisas para a minha empresa ou para mim, né? E eu preciso persistência de vendedor. Persistência de vendedor não é insistência. De eu ficar te ligando de 5 em 5 minutos para saber se você quer ou não. É persistência mesmo. Eu não consegui desse jeito, mudo o cenário e vou conseguir de outro jeito. Ah, não consegui isso? Então muda o cenário para conseguir de outra forma. É fundamental isso, o professor faz isso. Quando a gente vê que os alunos não estão entendendo o que a gente está dizendo, a gente tem obrigação de ensinar de uma outra forma para que esses alunos saiam de lá conhecedor disso, né? Perfeito. Outro ponto. Isso mesmo. Estar totalmente antenado para as oportunidades. Eu tenho que estar antenado, estar ligado com as oportunidades do meu setor, do meu mercado, do meu relacionamento. Às vezes, e é muito engraçado isso, né? Eu trabalhei numa empresa que o dono da empresa foi numa visita comigo, num cliente muito grande, nós somos eu e ele, e chegando lá, a pessoa que tomava a decisão para trocar o fornecedor ou não, que nós estávamos com esse objetivo, querer entrar na empresa, era um amigo dele, que ele hospedava na casa dele para comer churrasco, entrar na piscina dele, dormir na casa dele, e ele não sabia que o cara trabalhava nessa empresa. Se a gente não tiver antenado para as oportunidades, se a gente não tiver antenado, a gente perde grande oportunidade. As grandes oportunidades, às vezes, é só numa conversa, num boteco que você nem procura saber o que seu amigo, aonde o seu amigo trabalha, aonde alguma pessoa trabalha. Nesses momentos é onde vai ter a grande oportunidade para você. Então a gente precisa mudar o mindset, né? Mudar o nosso mindset, o nosso modelo mental e pensar diferente. Sempre que não esperar, né, Marcelo? Não esperar, é ir atrás, criar a oportunidade, ficar de olho aberto, que
quando passar, você ser o primeiro ali a pegar ela de qualquer jeito. E não esperar que o seu líder bata nas suas costas e fale, amigão, vamos trabalhar, vamos procurar outra alternativa, vamos procurar outra forma de argumentação. Não está dando certo essa prospecção, muda os seus argumentos. Se o líder bater nas suas costas é porque você não está antenado, não está mudando o mindset, não está percebendo que o cliente não está querendo te ouvir. Você tem que mudar. Perfeito. Um outro ponto que eu gostaria de tocar aqui também é não fazer comparações entre mercados e pessoas, né? Ó, o pessoal está perguntando aqui, ó, Marcelo, fechou o negócio ou não? Não, a gente não conseguiu, eu ia contar isso, mas eu achei tão negativo que eu não quis contar. Mas vamos lá, eu vou contar. Depois nós fizemos a reunião com esse cara, reunião com esse cara, ele ficou com a proposta de mudar tudo, de a gente entrar na empresa. Acontece que nós voltamos, demorou, para ele dar a resposta, demorou umas 3 semanas, mais ou menos. Quando eu liguei novamente, que aí entra o follow-up, né? O follow-up, fazer o follow-up com ele, ele tinha sido mandado embora. Nossa! Então, imagina, que triste. É muito azar, né, cara? É muito azar. Mas Acontece. Mas entenda, o que eu coloquei essa história foi exatamente para levantar essa hipótese. Quanto mais longe fica de você saber aonde as pessoas trabalham, onde estão as oportunidades, mais longe fica de você chegar nos seus objetivos também. Então, e o exemplo, né, Marcelo? Se esse rapaz se soubesse antes desse cara, um tempo antes, talvez teria fechado o negócio. E a gente já estaria lá dentro, e se ele saísse, não ia mudar nada. A gente já estaria lá dentro. Perfeito. Entendeu? Então, assim, acontece. Eu estou vendo os comentários aqui que acontece. Não, acontece. Só que você tem que minimizar isso. Fazer com que não aconteça. Se você tem na sua cabeça que precisa ficar antenado e precisa ser rápido com as coisas, hoje, por exemplo, tem muita gente procurando profissionais, empresas que prestem serviço naquilo que ele precisa. Só que o que ele precisa? Não sei. Você vai precisar saber. E para isso é com a prospecção. Tem muita empresa procurando. As empresas estão desesperadas, porque ou porque elas trabalham com alguém que presta o serviço, mas cobra caro e ela quer saber o preço de outros lugares, ou porque ela não tinha se preocupado e começou a se preocupar agora. Então elas estão aí, precisa correr atrás delas. Que elas estão correndo atrás, agora se vai chegar em você, já não sei. Outro ponto importante, não existe certo e errado. Se der certo, você será um modelo, isso é certeza. Não tem certo e errado. Se der certo, vai ser o modelo, mas se der errado, você será também o modelo. É o modelo do errado. Então, eu prefiro ser o modelo do certo. Se der errado, óbvio, a gente pode errar. Toda empresa pode errar. Mas você tem que minimizar os seus erros. E aí eu prefiro ser o modelo do certo. Então, não tem certo nem errado, mas tem o cara que tenta minimizar isso, se aperfeiçoando, entregando um trabalho de qualidade, entregando produto de qualidade, entregando serviços de qualidade, e isso é estar na frente de muita gente. Ainda é, tá? Pode ser que amanhã não seja mais, mas ainda é. Um outro ponto também importante, foco nas prioridades. Até fevereiro, nós tínhamos prioridades. Depois de fevereiro, nós temos outras prioridades. Aí vai ter alguém que vai falar assim, mas a prioridade é fechar negócio. Sim, senhor, ainda é fechar negócio a prioridade. Só que como fechar negócio é que é diferente. Então eu tenho prioridades para correr atrás de como eu fechar negócio. Que tipo de negócio vai ser o meu a partir de agora? Que modelo eu vou utilizar? O modelo de negócio provavelmente vai mudar muito. Tem empresas mudando, tem empresa,
eu tenho um cliente que me cotou recentemente, não é cliente ainda, me cotou recentemente. O cara é uma usina de cana-de-açúcar, e o cara caiu lá porque aumentou o álcool, não sei o quê. O que está sustentando o cara? Está sustentando o álcool em gel. Só que ele não fabricava álcool em gel. Tem uma outra empresa que fabricava a Santer mesmo. É uma empresa que fabrica mods, fabrica toalhas de papel higiênico e tudo mais, e passou a colocar na sua linha de produção máscara. A mesma máquina que fazia um determinado produto lá, faz agora máscara. Então você não sabe o modelo, o que vai dar dinheiro. Isso está dando dinheiro pra caramba. Tem gente que agora começou a fazer ventiladores por causa das UTIs. Esses ventiladores estão dando dinheiro. Tem muita gente querendo importar da China, dos Estados Unidos, sei lá da onde. E agora, se você fabrica aqui dentro, vai chegar muito mais rápido para você. Então, são modelos que vão mudando. Esse modelo é um modelo que ninguém pode dizer para você. Você tem que pesquisar e saber, dentro da sua empresa, como você pode atuar. Aonde você pode atuar e como você pode atuar. Esses dias eu vi um merchan, na verdade foi uma pergunta que estava rodando aí que me indagou bastante. Qual é o álcool em gel da sua empresa? Mais ou menos nesse sentido, né? É isso aí. E você, por isso que eu falo sempre, quando eu dou aula em pós-graduação, por exemplo, os alunos querem que você chegue com a receita de bolo. Não existe receita de bolo. Você tem que provocar esses alunos, que são os profissionais das empresas, que são os especialistas, que deveriam ser os especialistas dentro das empresas, a que eles pensem diferente, a que eles pensem como fazer dentro da empresa e o que extrair dentro da empresa. Porque muitas vezes a oportunidade está lá dentro, né? Ou dentro de você como profissional, e você, por acomodação, né? Ou por nenhum tipo de incentivo para fazer isso, você deixa ela morrer lá dentro de você. São as sugestões, né? Eu já trabalhei em empresa, há muito tempo atrás, que criou aquelas caixinhas de sugestão. Aí criou a caixinha de sugestão, e aí a pessoa vai lá, dá a sugestão para a empresa fala, vamos estudar isso. Eu dei 25 sugestões em uma semana para uma empresa que eu trabalhei. Uma delas, foi contemplada dizendo que ia dar continuidade. Depois de 2 anos, chegou um indivíduo lá na empresa e falou, nós já estávamos pensando nisso. 2 anos depois. Se você tem essa cultura de fazer com que as pessoas tenham ideia por você, e que você depois vai se apropriar da ideia dela, sem dar ao menos a oportunidade de ganhar alguma coisa, porque tinha dinheiro envolvido nessa campanha na época, né? Você está eliminando a oportunidade de ter outras sugestões. Porque o que acontece? Eu sempre falo o seguinte, da onde saiu essa sugestão que eu dei, essa ideia que eu dei, pode sair muitas outras, porque eu sou um cara criativo. Agora, você que se apropriou da minha ideia, não vai sair. Você vai precisar de outra pessoa e não vai ser de mim que você vai ter ideia. Porque você não é criativo, você espera que eu dê a ideia para você. Entendeu? É acomodado. Ele é criativo, mas não usa, né? Prefere se acomodar. Usa, né? Tem muito líder assim. A criatividade está aí para todo mundo, né? Tá aí para todo mundo, mas alguns pensam um pouco mais, né? Porque fazem o trabalho de pensar, de querer ser criativo. Perfeito. Não, e tem um outro ponto, tem muito líder também que aproveita da oportunidade que tem gente criativa e se apropria das ideias dizendo que aquela ideia é dele. Ou seja, ele perde a moral com a equipe e depois ele ganha moral só com os donos lá. Só que a equipe, quando não está do seu lado, você não tem mais as oportunidades.
Então não adianta querer dar uma exatamente, não dá uma despertinho alguma vez, porque depois você vai ter que se virar em 30 para conseguir tudo aquilo que a equipe pode te proporcionar. É isso que é a colaboração também. Falta colaboração dos líderes, né? E aí eu vou chegar na última. Eu vou falar da última aqui, que eu acho que é vender somente produtos e serviços que você acredita que pode ajudar alguma pessoa ou empresa. Se você vender produtos só pela comissão que ele tem, ou só pela oportunidade ou oportunismo que você tem, você terá um tempo limitado em vendas. Você tem que usar o seu produto, tem que usar o seu serviço para falar o seguinte: eu já usei e eu posso te explicar como que é, qual o valor, quais são as vantagens que ele traz para mim, quais são as vantagens que ele traz para a minha empresa. Isso é fundamental. Então, se você vende produtos e serviços que você confia, mete bronca. É só prospectar. Compra primeiro, né? Compra primeiro, que você vai ter argumentos para ganhar o seu cliente. No nosso ramo de mercado aqui de proteção, acontece muito do cliente chegar e perguntar: tá, mas você usa? Né? Você usa a proteção? E quem não compra, até na hora de vender, né, Marcelo, ele não consegue passar aquela credibilidade, ele não consegue passar uma confiança na hora do atendimento, se nem ele comprou o produto. E é por isso que muitas empresas, elas fazem o quê? Elas simplesmente dão desconto naquele produto ou naquele serviço para todos os funcionários. Então eu trabalhei na Natura Cosméticos, eu tinha 50% de desconto nos produtos. Eu trabalhei em outras empresas onde eu trabalhei em plano de saúde onde era gratuito para a gente o plano de saúde, um baita plano de saúde. Ou seja, eu vendo aquilo, mas eu posso com propriedade dizer se é bom o negócio. E até se eu vou continuar a dar valor àquela empresa e trabalhar naquela empresa. É bem por aí o negócio. Muito bom, Marcelo. Quanta pancada, hein? 10 pancadas aí para fritar a cabeça da galera. Foi demais, que é isso. Muito bom. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Marcelo? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente ainda tem ali 3 minutinhos e meio. Dá para responder uma pergunta. Quem perguntar rapidinho aí vai ter a honra de ter a resposta do Marcelo. Só faltava a pessoa fazer a pergunta e eu falar, não sei. Né? Aí ferrou, né, Marcelo? Aí ferrou. Peraí, deu uma travadinha aqui, vamos lá. Vamos lá, galera, manda uma perguntinha, a última aí, ó, pra gente fechar com chave de ouro. Que live foi essa? Sensacional, tenho certeza que a galera anotou muita coisa. Se não tiver nenhuma pergunta, primeiro eu quero agradecer a você a oportunidade, agradecer todo mundo que nos acompanhou aí, está dizendo aqui top, Ana Maria, um monte de gente que fez isso, Kleber e tudo mais. Agradeço de verdade a oportunidade e fico à disposição sempre que vocês precisarem. Ó, Marcelo, eu que agradeço. E vou falar uma coisa para você, Marcelo. Sorte que não teve as imagens aqui, porque se tivesse imagem, eu acho que tinha explodido aqui a tela de tanta pancada que você mandou pra gente, hein? Foi uma pena mesmo. Dica de livro, Túlio. O Spin Selling é uma dica de livro. O Spin Selling é uma dica de livro que mudou completamente a forma de fazer perguntas para os clientes. Para mim, mudou completamente. Então, se você tiver a oportunidade de comprar o Spin Selling, toca o barco aí, você não vai perder tempo não, você vai ganhar em relação a vendas. Muito bom. Teve um rapaz aqui, o Xandão, ele tem uma dica para relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente, você humaniza o seu relacionamento. Humaniza o seu relacionamento. Pensa no problema do cliente em primeiro lugar, depois o seu problema. Quando você resolve o problema do cliente, você tem porta aberta com ele
e com todos os outros que você está interessado no problema dele. Toca o barco pensando em humanizar os seus relacionamentos, dando atenção ao problema. Resolva o problema dele, que ele vai resolver o seu, vai considerar o seu trabalho como profissional. Perfeito, Marcelo. Cara, muito obrigado em nome da Uni7. Agradeço mesmo aí de coração. Foi demais a live. E pode contar com a gente aí para o que você precisar. Que essa parceria dure por muito tempo. Se tá? Deus quiser. Estamos sempre à disposição nessa pegada de trazer conteúdo de qualidade que nem tivemos nessa live de hoje. Pessoal, só um recadinho, ó, que vai acabar o tempo. Todo mundo está perguntando das nossas lives. A partir de hoje, todas as nossas lives serão todas terça-feira. Toda terça-feira, às 8h07 da noite, estaremos aqui no Instagram aqui para lives de alta qualidade, que nem essa do Marcelo. Beleza, galera? Obrigado. Marcelo, um abraço, Valeu. cara. Valeu. Sucesso para nós. Valeu. Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigado você também, o Rúdio, o Pedro. Grande abraço.